Pessoal, nessa aula a gente vai revisar a parte de cilindros de geometria espacial. Então, a definição de cilindro, você tem que ter dois planos paralelos. Em um deles você tem que ter um círculo. E aí quando você passa uma reta por esse círculo, e essa reta vai formar no outro plano um outro círculo, você acaba formando uma região limitada que a gente chama de cilindro. Em outras palavras, você tem dois planos paralelos, um círculo com um determinado raio em uma, um círculo com o mesmo raio na outra, e aí esses dois círculos estão ligados aí por esses segmentos de retas. Bem, no cilindro a gente tem as bases, deixa eu pegar a canetinha aqui, então a gente tem as bases, a altura, que corresponde à distância entre esses planos que contêm as bases, o eixo, que vai do centro de uma base até o centro da outra, o raio da base e a giratriz do cilindro, que corresponde a esse segmento que é paralelo ao eixo do cilindro. Uma secção meridiana em um cilindro circular é a intersecção de um cilindro com um plano que passa pelo centro das bases desse cilindro. Então, é como se você cortasse o cilindro ao meio. O que é que você vai encontrar? Nesse caso, nessa figura, se o cilindro é um cilindro oblíquo, você encontra um paralelogramo. Se o cilindro for um cilindro reto, você vai encontrar um retângulo. Então, um cilindro reto é esse que a geratriz e o eixo ele é perpendicular em relação aos planos que contêm as bases. Já no cilindro oblíquo, a geratriz ou o eixo do cilindro ele são retas oblíquas em relação ao plano que contém a base. E aí a altura não corresponde à geratriz ou o eixo. Já no cilindro reto, a geratriz ou o eixo do cilindro tem a mesma medida da altura. O cilindro também é conhecido como um sólido de revolução, que você pode pegar um retângulo e rotacionar esse retângulo em torno de um de seus lados, e aí você sempre vai obter um cilindro. Cilindro equilátero. Vai aparecer em vários exercícios essa definição. O que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero é aquele cuja altura ela é igual ao diâmetro do cilindro. Ele tem que ser um cilindro reto. E daí, quando você faz a secção meridiana, você acaba encontrando um quadrado de lado 2R, né, ou diâmetro. Área lateral e área total de um cilindro. Então, o cilindro, quando você, vamos dizer assim, faz a planificação dele, se você cortasse ele e fizesse a planificação, você vai ter as bases, que são dois círculos, e a área lateral é um retângulo de altura igual ao cilindro, e o comprimento desse retângulo é 2πr, é o comprimento do círculo da base desse cilindro. Então, a área lateral 2πr vezes h, e a área total é a área lateral mais 2 vezes a área dos círculos que correspondem às bases. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, independente se ele é um cilindro reto ou um cilindro oblíquo. Um exemplo de um exercício que envolve cilindro. Então, uma garrafa de vidro tem a forma de dois cilindros sobrepostos. Os cilindros têm a mesma altura, 4 cm, e raio das bases é rão e R, respectivamente. Se o volume V de x de um líquido que atinge a altura x da garrafa se expressa segundo o gráfico a seguir, quais são os valores de rão e R? Muito bem. Então, a primeira coisa que você tem é que o volume do cilindro circular reto de raio maior é a área da base, πr1 vezes x, com o x variando de 0 até 4. Aí, quando você analisa o gráfico, ele te dá a informação de que, se o x é 2, o volume é 18π. Substituindo essa informação no volume do cilindro maior, você descobre que o raio do cilindro maior, então, é 3. Quando o x varia de 4 até 8, o volume do líquido da garrafa ele vai ser igual ao volume do cilindro maior, reto, de raio da base 3, que a gente descobriu, e altura 4, somado com o volume de um cilindro circular reto de raio da base R, que é o menor, e a altura dele vai ser x menos 4, com o x variando de 4 até 8, que é esse intervalo aqui para o cilindro menor.
E aí, pela análise do gráfico, você sabe que quando o x é 6, o volume nessa garrafa é de 44 π. Então, nós podemos fazer o volume do cilindro de baixo, cheio, mais o volume do cilindro de cima, que é πr ao quadrado, vezes 6 menos 4, porque a altura dele vai ser 2. E isso tem que resultar em 44 π. E aí você vai chegar que o R1 é igual a 2. Então, o R1 é 3 e o R1 é 2.